Não, então, o pessoal aí, né, colocando, repreendendo no sentido de que eventualmente haveria, é, eles teriam feito a repreensão incompleta justamente para que eu sofresse, no caso, pela não busca de informação, e se eventualmente eu quisesse mais informações, eu buscaria e eu estaria exercitando a minha liberdade. Por isso a repreensão dele ser incompleta ou omissa faria sentido. É. Só que tem um pequeno, ou alguns pequenos problemas nessa análise. Bom, primeiro que na verdade vocês também já fizeram reclamações que não eram necessariamente incompletas. Houve argumentos que vocês fizeram. Vocês trouxeram os argumentos de maneira completa. E deu para entender mesmo, quando eventualmente foi alguma coisa metafórica, deu para entender totalmente o que vocês estavam dizendo. Então, como assim? Né? Segundo, não. Então, vocês caíram porque se vocês fizeram uma repreensão para eu sofrer e que eu precisaria, no caso, optar para que eu não sofresse para buscar conhecimento, se isso for verdade, não. Aí tá. Vocês fizeram essa presunção, mas vocês estavam tentando repreender algo, mas de algo que o tema não estava fechado e que eu aceitaria novas informações. E que eu aceitei sim a questão de que outras pesquisas poderiam ser feitas e que eu estava, no caso, aceitando novas informações. Então, como que vocês eventualmente repreendem dizendo assim, não, mas ele vai, vamos repreender se eventualmente ele quiser buscar informação porque está sofrendo, ele que busque. Eu falo, mas espera aí, eu já tinha aceitado novas informações antes. Então, como assim, ele que busca informação, mas a possibilidade de receber novas informações existe sobre esse tema. O sistema não está fechado, eu não fechei o tema. Eu não fechei o tema sobre falar dos mandamentos ou não para filhos espirituais. Então nós vamos trazer uma informação aqui para daí buscar. Mas para que eu vou precisar sofrer se eu deixei aberto o tema? Não tem nenhum sentido. O tema está aberto, a possibilidade de pesquisa. Né? Inclusive, se o tema justamente também fosse, não estava fechado, mas fosse depois de um tempo retomado, justamente novas informações, eu iria pesquisar também. Aí que tá, se fossem feitos novos ataques, até de maneira clara, não quer dizer que eu não iria pesquisar a informação. Então, mas isso tudo foi aceito, foi deixado em aberto. Eu não aceitei, aí que tá, não é que só a questão da omissão da repreensão, eu não aceitei a intencionalidade. Se eventualmente o argumento fosse incompleto também falar de maneira mansa, também, pelo próprio tema em si, outras pesquisas poderiam ser feitas. Quer dizer, como se isso não fosse falar. Né? Então agora vamos aprender para deixar na liberdade da pessoa a busca da informação. Então, portanto, nós vamos falar a informação de uma maneira incompleta. Se vocês vão falar a informação de uma maneira incompleta para que eu busque novas informações sobre isso, mas é a mesma situação, embora talvez com sofrimento um pouco menor em 2021, mas é a mesma situação em que estava em 2021, eu aceitando a possibilidade de pesquisa de novas informações. Como se eu tivesse fechado. Não, eu não vou mais. Da forma que vocês estão falando, eu não vou mais pesquisar sobre esse tema. Esse tema está fechado. Uma pedra sobre ele. Eu prevaleci. Eu estou inteiramente correto. E, como vocês estão presumindo que eu disse, essa parte da repreensão não tem sentido. Como se eu tivesse fechado o tema. Não há mais nenhuma nova informação sobre isso. E se eles estão falando que a novas informações, que eles vão lançar uma nova informação para que eu sofra para eu eventualmente buscar, eu não reconheço essa possibilidade. É como se eu tivesse dito que se eles lançarem qualquer informação, isso nova ou não, eu tivesse fechado inteiramente o tema e eu não iria mais pesquisar nada. Né? E mesmo não havia possibilidade de pesquisa nenhuma. Uma parte, pelo menos uma parte da repreensão é essa, como se eu tivesse fechado o tema, não fechei o tema. Mas aí você, no caso, deixa eu fechar aqui para não ter outras questões colaterais. Mas eles estão dizendo dessa forma. Eu acho que eventualmente a repreensão deles é omissa. Eles se omitiram na repressão. Não, mas é porque você tem a liberdade de buscar informação. Tá, mas liberdade de buscar informação, mas eu não tinha deixado o tema aberto. E se eventualmente a informação é dita de maneira mansa, também não vai influenciar eventualmente a pesquisa? Quer dizer, não tem muito nexo o que estão fazendo. Ou pelo menos em grande parte dessa repreensão não faz sentido quando se pensa na questão do fechamento de tema. Não fechei tema. Vamos dar liberdade para ele buscar uma nova informação. Mas é só falar então que existe a possibilidade da nova informação. Mas dá para fazer isso de uma maneira só informando que faltava coisa. Não necessariamente então trazendo a informação completa, mas sem repreender, só falar, aqui está faltando alguma coisa em relação ali não sei o que, liberdade.
É só dizer. Porque mesmo o comentário neutro me faria sofrer e me faria pesquisar. Não seja por isso. Então não seja por isso. Se é para sofrimento, tem outros níveis de sofrimento que poderiam ser lançados. Então, não sei, não estou vendo essa questão aí. Para mim, não é mais um exagero das pessoas. E outra, um outro lado da repreensão é, não, eu não deixei o tema fechado. Então, porque nós vamos dar aqui a opção para ele buscar novas informações, mas eu não fechei o tema, porra. Não fechei o tema. Então, aí que tá. Se é só para eventualmente abrir o tema, eu não sou. Aí que tá. Se estão deixando essa abertura, aí que tá. Eu não. Partindo dessa premissa, não em relação à questão das informações completas. Se é só para eventualmente deixar o tema aberto, eu já tinha deixado o tema dos mandamentos aberto. Aí não tenho nenhuma. Aí eu não sou repreensível na questão. Na questão mandamental, se nós estamos entendendo isso como verdade. Se eles estão dando uma informação completa para que eu tenha a liberdade de busca, eu já tinha feito isso em relação aos mandamentos na igreja, né? Não seria repreensível. Aí que tá, não era informação, de qualquer forma, em relação a essa questão da pregação, não é informação que eu recebi em 2022 quando eu fiz a pesquisa, que aí algumas coisas teriam que ser um pouco mais claras, né? De qualquer forma, a cobrança deles não pode ser feita. Uma vez que eles fazem uma repreensão incompleta, automaticamente a minha informação sobre os mandamentos, passada para as pessoas, até eticamente mais correta, porque eu falei com mansidão, não há se cobrar sobre a questão dos mandamentos, uma vez que eu deixei o tema aberto. As pessoas buscam se elas quiserem. Aí sim. Mas, de qualquer forma, isso já tinha sido feito antes e esse argumento eu já conheço. Né? Esse argumento eu já tinha pensado até sozinho. Acho que até em 2021 eu já tinha pensado isso. Só que daí, ali eu não sabia se eventualmente haveria necessidade de complementação de pesquisa. Outras informações foram surgidas depois. Eu mesmo acharia, no primeiro momento, insuficiente. Agora, se a nível de abertura de tema já foi feito. Se a igreja pensa isso, ou se até o ocultismo pensa isso, ou se outras pessoas de outras religiões pensam isso, aí se eles usam esse argumento, eles estão errados por causa disso. Há outras informações dizendo que eu teria que ser mais claro. Então esse argumento não é total. Da parte deles, sim, porque se eles estão dizendo que a informação é incompleta para que eu tenha, para que eu busque se eu quiser, se essa é uma nova informação lançada por eles, aí sim o fato de eu ter falado dos mandamentos na igreja já teria sido suficiente. Mas isso em relação à igreja. Não necessariamente a outras visões espirituais que nós também podemos ter nesse tema. Aí existe também um argumento ali que já era, vamos dizer, imaginável, enfim, apenas esse complemento. Então eu estaria descaracterizando a repreensão da igreja por isso, talvez, né? Se eventualmente eles estão dizendo isso. Mas enfim, independente. Então fica esse complemento e valeu.